Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos conduza a essa tranquilidade e a nossa consciência de amor e paz. Sejamos conscientes do que estamos aqui, para que viemos servir. É a troca de energia a cada um entre nós. Então vamos nos arquivar o que a gente deixou atrás um pouco do dia de hoje, as preocupações, e se preocupar com o dia de amanhã. Então vamos nos permanecer aqui, em corpo e em espírito e em pensamento, para podermos nos interligarmos espiritualmente com os mentores da casa e rogar a Jesus para que Ele nos ilumine, nos inspire a compreender melhor o que vai ser estudado nessa noite de hoje. E damos boas-vindas aos desencarnados que aqui nos acompanham. Vamos ter consciência dessa visita e rogando a Maria Santíssima o seu acolhimento àqueles mais necessários. E aí eu digo graças a Deus. Passar para o Elton, ler o Minuto de Sabedoria. Irmãos e irmãs, boa noite. Tenha fé em seu corpo físico e esteja certo de que todos os seus órgãos funcionarão perfeitamente. Pensando assim, você ajudará a sua própria saúde. Acredite no poder renovador da vida em você. Afaste o pensamento da velhice. Deus está dentro de você. Renove sua saúde por uma respiração perfeita e jamais aceite a ideia da doença e do sofrimento. Deus age sempre em seu benefício. Caminhe sempre resolutamente no sentido do seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga em frente voluntariamente e não dê ouvidos aos caluniadores. Siga em frente e deixem que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará a seus ouvidos. Graças a Deus. O Evangelho de hoje, que foi a narrativa de Raízes, é do capítulo 11. Amar seu próximo como a si mesmo. No item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comisseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que vós. Não julgueis o alto, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vós será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de uma indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza
e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola, que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhar. Não, é isso, não, é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar a essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmola, e que palavra de amor, de consolação e de encorajamento conduzir ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que fraternidade reinará nesse globo, a lei do Cristo, e a que regenerar os homens, só ela será freio de esperança, conduzir as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais, portanto, não desprezais a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirva de ensino. Logo, quando os homens foram conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados no mundo inferiores e em harmonia com as suas tendências. Graças a Deus. E agora passar para a raiz. Dar prosseguimento e esclarecimento dentro de um conteúdo de compreensão que só ela sabe fazer. Fique à vontade. Oi, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Irmãos em Cristo. Agradecemos também a presença de todos, encarnados e principalmente os desencarnados que aqui estão presentes. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre, além da punição, a caridade para com os criminosos, uma perspectiva espírita sobre a justiça, o erro e a regeneração moral. Aqui nesse tema, fora da caridade não há salvação, um mandamento universal. No Espiritismo, essa máxima de Jesus Cristo não admite exceções. Ela se aplica a todos os espíritos, independente da gravidade dos seus erros na Terra. Esse tema, ele está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Muito se questiona: será que os criminosos têm salvação? O que é que vocês acham? Será que muitas vezes o local onde ele convive ou teve algum trauma de infância não fez ele a praticar tal? São muitas questões que com o tempo vai se revelando, né? Quem somos nós para julgar? Mas vamos aprender um pouquinho. Aqui mostra a caridade material, um ato visível de ajudar financeiramente ou prover recursos físicos para aliviar o sofrimento imediato. Nesse quesito aqui, a caridade material fala muitas vezes que muitas pessoas ajudam
dando medicamento, financeiramente, ajudando a instituição, ajudando as pessoas que mais necessitam, né? Não só material, mas principalmente moralmente também. Nesse outro pilar, a caridade moral, o pilar mais profundo exige o exercício contínuo da indulgência, perdão e compreensão para todas as perfeições alheias. É o pilar mais difícil. Por quê? O exercício contínuo da indulgência. A indulgência é você saber de algo e ter cautela em filtrar e não comentar, né? O perdão, antes de tudo, o mais fácil do perdão é você perdoar os outros do que perdoar a si mesmo. Antes de perdoar os outros, perdoa a si mesmo. Por quê? Você, perdoando a si mesmo, você se liberta. Você se liberta, você evita doenças psicológicas e até físicas também. Compreensão para com as imperfeições alheias. Compreender que aquelas pessoas que convivem com você muitas vezes não compreendem suas atitudes, seus medos e ficam lhe julgando. Sem conviver indiretamente. Porque assim, todo mundo aqui tem um pensamento diferente. Todo mundo aqui tem medo. Todo mundo está tentando se superar. Quem somos nós para julgar? Talvez se você estivesse na situação de determinada pessoa, você faria uma situação pior. Né? Aí fica a reflexão. Segundo Allan Kardec, a caridade para com o infrator resiste prioriamente no pilar moral. Aí você me pergunta, Raíssa, será que vou dar um exemplo. Uma pessoa matou seu filho, um exemplo. Será que os pais vão perdoar esse infrator? O que é que vocês acham? Às vezes, a pessoa que pratica isso, não todos, vamos dizer 10%, fez por um momento de raiva ou por querer. Porque às vezes a pessoa fica lá, me perturbando, e em momento de raiva pega e pratica um ato criminoso. Não só em matar alguém, mas o crime em si, eles têm diversas atuações. Roubo, furto, negligência. São esses fatores. O criminoso continua sendo um espírito em processo de evolução. O rótulo humano é passageiro e a essência espiritual é imortal. Ali em cima você está vendo, né? A evolução espiritual. Aí aqui no meio, o erro, o crime. Uma queda temporária não desvia o final. Aqui eu gosto muito do exemplo de José do Egito. Vocês já ouviram falar de José do Egito? José do Egito, ele passa por uma situação que foi vendido pelos próprios irmãos. Motivo: inveja e ciúmes. Às vezes, são as duas piores chagas da humanidade. Por quê? A inveja, às vezes, você não tem nada financeiramente, mas pelo simples sorriso seu, pela maneira de compaixão que você olha para os outros, isso é motivo de inveja. E ciúme é aquilo que você não tem. Às vezes você, por exemplo, um copo desse. Eu queria tanto esse copo. Fulano tem, eu não tenho. O que é que ela fez? Muitas vezes pensa que para adquirir um copo, você não sabe, aquelas pessoas passou dias trabalhando
noites mal dormidas, estudando, e de uma hora para outra vir e dá um furto. Furto é algo quando você pega algum objeto sem agressão física. E fizeram isso com José. Os irmãos deles venderam com um valor de 20 pratas, venderam, e um motivo, ciúme e inveja. E outro motivo também, o pai de José deu a ele um presente, um tipo um lençol que usa no pescoço, eu esqueci o nome. Um cachecol. Aí esse cachecol representava muito, porque assim, José tinha uma virtude, porque ele tinha sonhos reveladores. E ele comentava com o pai. E falou para os irmãos deles, eu sonhei que ainda vou governar uma área. Só que eu vou sofrer. Porque José tem uma mediunidade incrível. Os irmãos, por causa da inveja e porque o que ele previa, contava para o pai dele chamava a atenção dos irmãos. Isso foi motivo de inveja. Aí eles fizeram isso com José. Isso também é um ato criminoso? Sim. Eu peguei esse tema, aliás, fui presenteada com esse tema que o seu Chico passou para mim, e ele é muito complexo. Mas eu vou especificar mais na questão espiritual. Aí para você ver, José sofreu muito, e no final, quem foi o vencedor? Ele. Às vezes a gente passa por um momento difícil da nossa jornada, que você diz assim, meu Deus, não vai passar não. José sofreu por 13 anos. 13 anos não é 13 dias não. E no final ele teve a oportunidade, com a sua misericórdia divina de Deus, primeiramente, de governar o Egito. Lentes da justiça, visão do infrator. A visão punitiva, um rodo permanente e irredimível. Esse valor aí está ligada à pessoa que praticou, o criminoso que praticou algum ato. Foi necessário a sociedade criar leis para organizar. E hoje tem o direito penal e o processual penal. Por quê? Para organizar, para não deixar virar bagunça. Se você fez alguma coisa, você vai pagar por aquilo. Já na visão espírita, o espírito imortal é em processo de aprendizado. Isso eu vejo muito nas reuniões mediúnicas. Porque, às vezes, aparecem nossos irmãos pedindo perdão. Pedindo perdão pelo que fez, pelo que deixou de fazer. A misericórdia divina é grande. Propósito da pena: retribuição, vingança e sofrimento. Esse propósito da pena deixa um legado. Quando uma pessoa é presa, está lá num presídio, né? Está pagando perante a justiça? Tá. Mas vocês acham que eles ficam bem? Será que eles dormem bem? Imagina aí você dormir sem estar com a consciência tranquila. Você se deita e seus companheiros de cela a qualquer momento podem lhe agredir até lhe matar. Isso também não pode ser um julgamento perante a sociedade, principalmente perante ele. Aí na visão espírita, correção do erro e proteção social sem ódio. Daí a oportunidade da ação das religiões, que vão visitar os presídios, levar a palavra de Cristo, que é muito importante. Porque assim, eu já tive a oportunidade de fazer uma visita técnica na cadeia feminina de Cajazeiras. Lá não é um local, como é que eu posso dizer,
local hostil. Não é legal. Um clima muito pesado. Mas são situações que muitas vezes, a maioria das presas, elas estão lá por porte de drogas, armas, alguns porque foram agredidas, mataram seus companheiros, enfim, N situações. Mas há projetos que a religião, vão lá, a religião faz os projetos sociais, leva a palavra de Deus para ter o consolo, que é fundamental. Porque você, imagine, você passar anos presos e tá lá, só a pessoa ali julgando. E se não tivesse o direcionamento de Deus, como é que ia ser? Aí na visão correção do erro, proteção social simbólica. Aí a resposta da sociedade, na visão punitiva. Desprezo e exclusão sistemática. Muitas vezes, quando eles saem do presídio, a sociedade exclui. Por quê? Tem medo de dar emprego a esse penitenciário. Com medo de perder clientes, com medo de, como é que eu posso dizer? Arriscar a sua vida e a vida da sua família. Mas isso já tem alguns projetos que até algumas empresas com direcionamento humano do empresário aceita. Não é porque você está preso, você errou, que você vai continuar permanecendo no mesmo erro. Se você errou, se você tem consciência que errou, e a partir daquele momento, eu errei, a partir de hoje, Deus me deu uma nova oportunidade de recomeçar. E Ele direciona. Cabe a pessoa aceitar. Não é fácil. Mas, se você se aceitar principalmente, e praticar o perdão, primeiramente sim, você consegue. Desejo de regeneração, oferecendo dignidade. Dignidade é você estar no canto e a pessoa lhe respeitar. Não importa o seu passado. Porque todos já erramos. No sentido criminal, às vezes, não só na questão civil, mas você pode ser no sentido assim, você ofender alguém. Para a sociedade não é nada, mas para Deus é. Por isso nós temos que praticar além do perdão, mas eu sempre bato na mesma tecla, perdoar a si mesmo, para depois perdoar os outros, porque quando a gente tem paz psicologicamente, espiritualmente falando, você tem condições de perdoar as outras pessoas, e principalmente os criminosos. O delito, o erro. Delito é sinônimo de crime. São duas palavras com o mesmo significado. Papel do Estado, aplicação da pena legal para proteger a sociedade, justiça terrena em ação. A postura caridosa, rejeição à violência e ao lixamento, fomento à educação e ao trabalho para a recuperação. Aí, transformação da conduta. A punição contém o dano, a caridade cura a causa. Você está vendo que os dois pilares, tanto o papel do Estado como também o papel da religião, são fundamentais para melhorar a conduta do criminoso e transformar a conduta dele. Que devemos ter compaixão com essas pessoas, porque não é fácil. A gente pode julgar hoje, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Vai que você passa por uma situação que hoje você julga, amanhã você pode ser julgado, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Nós também temos de ter compaixão com os nossos irmãos.
Desejar a regeneração moral. Substituir o desejo do infrator, sofra, pelo desejo genuíno de que desperte e evolua. Regeneração moral. Mais uma vez, ele tem consciência. Ter consciência dos seus atos. Isso já é uma evolução muito grande. Porque não adianta nós ir ajudar as religiões, ir para os presídios, ajudar, se a pessoa não se ajuda. Porque muitas vezes eles saem de lá, ou elas saem de lá pior, ficam revoltados. Por que ficam revoltados? Incompreensão, abandono da família, abandono dos filhos, não arranja emprego. Enfim, são esses fatores que a sociedade enfrenta. Oferecer oportunidade, apoiar os sistemas de atitude que reimpede o indivíduo através do trabalho e da educação. Mais uma vez, a gente tem a educação e o trabalho nos presídios, é muito bom, porque assim, lá eles trabalham, por exemplo, você trabalha de costureira ou costureiro. Você trabalhando um dia, diminui na sua pena. E quando sai de lá, tem uma profissão. Segue se quiser. Mas o governo incentiva eles a trabalharem. Reconhecer a dignidade. Lembrar que, por trás do erro severo, existe uma sentinela humana inviolável. Reconhecer o erro é uma coisa fundamental. Porque pode ser julgado pela lei dos homens, mas se não tiver aceitação em si, não serve nada. É como você está dando murro em ponta de faca. Não só com os criminosos, mas também com as pessoas que a gente quer ajudar e não permite. Isso dói. Aquela pessoa que quer ajudar e você simplesmente fica no seu mundo e não permite ajuda. Justiça. A correção inevitável do erro. Regeneração moral. Misericórdia, o olhar livre do ódio e da vingança. A regeneração moral é esses dois pilares, a justiça e a misericórdia. Devemos ter misericórdia por nossos irmãos. Nas nossas orações, pedir por eles. Porque eles necessitam. São espíritos encarnados. Para quem não sabe quem é encarnado, são nós, pele e osso. E os desencarnados são os espíritos. Necessitam de orações. Por quê? Porque Deus merece. Ajuda-te que o céu te ajudará. Porque é muito bom você ajudar, você fazer aquela oração com amor. Não aquelas orações decorativas. Mas você chegar assim, se for com amor, dizer assim: meu Deus, me perdoa, perdoa meu irmão. Isso você dizendo do fundo do seu coração, é melhor do que você ler uma página inteira de uma oração. O importante é você fazer a oração de coração. Seja ele qual for. Pode ser para o criminoso, pode ser para uma família, enfim, fica a seu critério. Mas o importante é você se permitir. A caridade não significa ignorar os crimes, mas unir justiça e misericórdia. É ver o infrator alguém capaz de aprender, reparar seus erros, finalmente evoluir. E assim, eu encerro a palestra de hoje. Espero que tenha ajudado a vocês a refletir um pouco e também ajudar os nossos irmãos desencarnados que aqui estão presentes. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Graças a Deus.
é o verdadeiro significado de amar os criminosos. Porque amar as pessoas boas, amar quem nos quer bem, qual o mérito que a gente vai ter? E eu pergunto, que caminhada reta nós temos no amor? Porque nós temos a nossa mente endurecida, ainda numa fase de reconhecimento do verdadeiro ensinamento do Cristo. Foi fácil Jesus, em uma cruz, humilhado, pisoteado, e levantar os olhos para o céu, erguido na coragem do amor, e nos entregar para o seu Pai. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que faz. Se a gente for atrás dessa pergunta e responder, dá para nos fazer uma grande palestra e tocar os corações de cada um de vocês na esperança da vida eterna. Porque é fácil pronunciar, eu te amo. É fácil você entregar uma flor, catar da beleza da natureza e conduzir aquele abraço. Mas nós não enxergamos o interior do vosso coração. Mas Jesus, Ele nos ensina a amar os criminosos, porque Ele tem um conceito de construção do amor que cada um de nós carregamos. Porque uma planta se reconhece pelo fruto. Uma árvore boa, ela produz bons frutos. E uma árvore má produz maus frutos. E o amor parte do coração, como a maldade também parte. Só isso, gente. O que nos traz na noite de hoje pedir por aqueles que não pensaram no momento. Porque ainda somos feras, ainda somos animais, ainda respondemos com violência, ainda fazemos coisas que não pensamos no momento. Como diz Buda, baixar a cabeça para pensar 2 minutos e responderá em coração com amor. Pois é isso que a gente quer transmitir para cada um de vocês. Que Jesus nos abrace e nos conduza a nossa caminhada com coragem. E passar para a raiz de novo para fazer a prece final. Vamos fechar os nossos olhos, sentar de uma maneira mais confortável possível. Vamos agradecer por esse momento. Que Jesus abençoe nossa semana. Que a tua misericórdia, Pai amado, colocai sobre nós as energias do manto de Maria, do olhar de Jesus, do branco resplandecente, as energias da minha vida. Que Deus possa curar as nossas feridas da alma, nossas feridas psicológicas, que possamos refletir um pouco mais de servir Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Então, graças a Deus, agora vamos nos organizar para o passo magnético. Cada um se conscientize do pedido que tem que fazer de coração. E aqui fica o meu boa noite e aquele abraço.